Olá, pessoal, tudo bem? Bom, então estamos aqui para mais uma aula de fisiologia do sistema regulador e vou dividir essa aula em duas partes, as quais eu gravarei e vou mandar para vocês ainda hoje, tá? Porque eu tenho medo de ficar muito extenso, tá bem? É um assunto que gera muita dúvida, que tem muita pergunta, muita curiosidade. Então, vou deixar isso para a gente conversar depois, tá bem? Então vamos lá, vou compartilhar a tela. Então a nossa aula de hoje é fisiologia do sistema reprodutor feminino, porque nós já falamos sobre o reprodutor masculino na última aula, tá bem? Bom, então, começando aqui, tá? Como vocês sabem, na vida biológica, né, nós temos uma função básica que é nascer, crescer, reproduzir e morrer. Né? Isso tudo para quê? Continuidade da espécie. Já comentei com vocês, mas repito aqui, que a continuidade da espécie, ela depende nos seres humanos, do masculino e do feminino, do macho e da fêmea. Por quê? Porque nós precisamos que óvulo e espermatozoide se encontrem, que ocorra fecundação, para que faça com que se gere uma vida. Né? Já falamos do processo de espermatogênese e ovogênese, onde eu mostrei para vocês a diferença de masculino e feminino. Dúvidas? Voltem a rever a gravação de reprodutor masculino, tá bem? Que lá tá tudo explicadinho, não vou perder meu tempo de novo com isso aqui, mas na hora das nossas conversas, de tirar dúvidas da aula, eu volto a falar com vocês se houver ainda alguma dúvida que perdure sobre isso, tá bem? Bom, então, aqui está mostrando, né, para vocês o ato de fecundação, e a mulher, como eu já disse, ela tem a característica, a função de qualidade. Então, ela precisa, uma mulher, quando ela vê um macho, a genética dela, o instinto dela, já verifica se aquele macho tem as condições necessárias para a prole dela. O macho, quando ele vê uma fêmea, instintivamente, né, geneticamente, ele já observa o seguinte: bom, preciso. Ele observa o quê? Quantidade. Ele quer proliferação, tá bem? Então é por isso que a gente tem diferenças hormonais entre homem e mulher que trazem esse tipo de característica. Né? A mulher, ela é, entre aspas, corpo físico mais fraca do que o homem. É, não necessariamente, né? Enfim, estou falando de uma forma biológica, porque ela precisa despender energia para ela e para sua cria, né? Já o homem ele vai ter musculaturas mais robustas, mais fortes, porque é isso também que o difere da mulher. Tá bem? Então, o reprodutor feminino, né? Qual a importância? Permitir esse desenvolvimento embrionário, né? E após o parto, ela ainda tem um momento biológico pela frente que é bastante diferente dos demais mamíferos, né? Onde ela precisa realmente de um prazo de anos para que a sua cria realmente esteja pronta para a natureza independente. A independência de um ser humano é muito maior. Né? Bom, então, falando de anatomia, então aqui dá para ver algumas partes que depois eu vou mostrar nos próximos slides. Então, de órgãos internos, nós temos o ovário, a tuba uterina, o útero e a vagina. Onde estão? O ovário está aqui, né? Aqui a gente tem, parece cabelinhos, que se chamam fímbrias. A tuba uterina, ela está aqui, tá bem? E ela está ligada ao útero, né? Esse aqui todo é o útero e aqui todo é a vagina, tá bem? E aí vamos às particularidades. Aqui nós temos a parede do útero, chamada de endométrio, que é onde o embrião, né, vai ficar fixo aqui. Aqui é a cavidade do útero, lógico. Então, aqui é o ósteo. Toda vez que a gente fala em ósteo, lembra que a gente fala em buraco, né? Então, o ósteo da vagina está aqui, tá bem? Nós temos também aqui lábios menores, lábios maiores e os pelos públicos, ou monte público, que é o mais correto de se falar, tá bem?
E também tem outras partes aqui que não dá para ver, mas nos próximos slides a gente vê. E deixei por último porque é o mais importante, né? O clitóris. Então, o clitóris é essa vírgula aqui, olha. Então, reparem uma coisa, meninos, por favor. Olha onde está a vagina da mulher e olha onde está o clitóris, né? O clitóris é, brincando, né, popularmente falando, para vocês nunca mais esquecerem, é um pênis que não deu certo, né? Digamos assim. Então, vou mostrar. Por que eu estou frisando muito aqui? Porque é onde a mulher realmente sente o orgasmo. Né? O orgasmo dela sairá por aqui, aqui que ela realmente tem que ser estimulada, ok? Aqui, mais alguns slides de anatomia, né, para vocês verem. Então, o ovário, aqui as fímbrias, né, onde o ovário vai liberar o óvulo, que vai cair aqui, e aí ele fica por aqui esperando o espermatozoide, tá bem? Nós temos muito próximo da vagina, tá? Daqui do ósseo da vagina nós temos o ósseo da uretra, né? Então, mostrando que a mulher tem uma independência de buracos diferente do homem, né? Como a gente falou de pênis. Bom, é isso aqui. Agora dá para a gente ver as outras partes que mostrava lá no segundo slide, que agora dá para a gente ver a anatomia. Bom, então aqui, essa região todinha aqui é o bulbo do vestíbulo. E aqui é a glande, tá? Ou glândula, perdão, do vestíbulo, tá bem? O que que eles, quando estimulado, ele vai liberar muco. Esse muco vai lubrificar toda a vagina da mulher para que ela não tenha lesão quando ela receber o pênis. Além disso, essa região aqui, ela funciona como pênis mesmo, né? Onde a gente vai ter a entrada de sangue, então vai servir para uma irrigação sanguínea, por isso que dá uma inchada. Tudo isso é para preparar a mulher, para protegê-la, né? E para que ela realmente, o estímulo, para que ela se prepare para um gozo, tá bem? Já falo a importância disso para vocês. Aqui, mais uma vez, né, o vestíbulo, que é a irrigação sanguínea, tá aqui, tá certo? E o clitóris, vou deixar aqui bem marcadinho para vocês, que, ó, ele tem uma glande, aqui é uma glande, tá bem? Então, realmente, quando eu brinquei com vocês, é um pênis que não deu certo, é porque virou feminino, então o feminino é menor. Mas, assim como a glande do pênis, o clitóris vai ter na sua glande a saída do gozo feminino, tá bem? E aqui nós temos os estágios, que são 5 estágios, né, de desenvolvimento no processo de puberdade da menina até a sua maturidade. Então, o estágio 1 é chamado de infantil, onde tórax aqui, essa região de mamilos e tórax de homem e de mulher é igual, tá bem? Muito semelhante. Depois, a gente chama, esse estágio é chamado de telarca, tá? Então, telarca é o estágio. Aí vai começar a ter um aumento de estradiol, e aí então começa a ter um broto aqui, tá bem? Que a gente chama de broto. E o diâmetro da auréola e as mamas vão começar a sofrer um leve processo de modificação. Depois nós temos aqui a pubarca, tá? Que é onde vai começar a desenvolver pelos púbicos e das axilas também. E aí nós vamos ter, passando os estágios, um último estágio, tá? Que é o estágio final, chamado de menarca. A menarca, ela vai acontecer 2 anos depois da telarca e 10 meses antes da ovulação, certo? Da primeira ovulação. Na menarca da feminina, ocorre uma hemorragia, porque vai ter uma privação de hormônio, tá? Mas não é o momento que a mulher ovula. Então, por isso que tem esse nome e esse estágio diferente. Então, eu costumo sempre brincar, né? Que no estágio 3, a menina tem um limão,
No estágio 4, ela tem uma mão, e no estágio 5, ela pode ser um abacaxi, uma melancia, né? Só para vocês entenderem didaticamente o desenvolvimento, tá ok? E aí, aqui no 5º estágio, ela já está pronta, né? Então, os pelos estão em forma de escudo, por isso que a mulher se depila, para não ficar aparecendo os pelos quando ela põe o biquíni. Bom, e aí então a gente parte para o ciclo menstrual, né? Um ciclo menstrual, ele tem uma duração média de 28 dias, mas isso pode ser de 32 dias, de 34 dias, e alguns extremos, né? Que pode ser de 20 a 45 dias. Isso acontece por N fatores. Então, não tem como, assim, biologicamente, fisiologia, a gente vai parar por aqui. E aí, assim, os N fatores deverão ser avaliados por um ginecologista, tá? Por um médico especialista no assunto. Bom, quando uma mulher é considerada infértil, quando ela tem uma grande irregularidade do seu ciclo, ela menstrua esse mês, 2, 3 meses sem menstruar e assim por diante, né? Totalmente desregulada. E isso também tem que ser avaliado, porque vários fatores podem levar a isso, tá bem? Bom, então, para as meninas da famosa tabelinha, que é o coito interrompido, que é uma grande furada para uma mulher que realmente não quer engravidar, tá? Então, qual é a continha que se faz aqui para saber quando ela ovula para uma mulher que está projetando uma gravidez? Então, geralmente, num ciclo de 28 dias, no 14º, tá? É o tempo de vida do corpo lúteo. Então, quantos dias ela menstruou? Então, ela menstruou, a média é 5 dias, 5 dias, tá? Mas eu vou seguir o exemplo que eu postei aqui. Então, ela menstruou 6 dias, ok. 6 menos 14, 8. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 é o período de ovulação dela, tá? É o auge, né? Isso aqui também, lógico, ela tem, olha o período fértil dela. 6 dias, mais ou menos, tá bem? Bom, quando ocorre, né? Quanto à ovulação, se ela não ocorrer, o estrógeno vai cair, tá bem? E aí, então, a parede do endométrio vai se descamar. É isso que é a menstruação. Quanto que a mulher perde numa menstruação de sangue? Uma média de 50 ml. Vai variar de mulher para mulher entre 30 e 80, por isso que a gente joga uma média de 50, tá bem? E isso é por mês, né? É muito pouco? Sim, claro. É pouco e é considerável. E o que ela vai liberar? Toda a parede do endométrio que morreu por conta da falta do estrógeno, tá? E aí da progesterona, dos hormônios, né? E aí então essa parede morre, ela descama toda, por isso que inflama, gera dor, cólica menstrual, né? E depois ela vai se renovar novamente, tá bem? Bom, a ovulação, né? Lembra que está aqui escrito para vocês, ó, 10 meses após a menarca. E a gente tem aqui, né, o ovário, aqui tudo isso aqui é um ovário. Lembra que eu falei para vocês na ovogênese que a gente tem os folículos ou corpúsculos quando a mulher tem ali, o óvulo pronto, né? Então, um é no tamanho ideal e os outros 3 são corpúsculos. Esses corpúsculos são os folículos, tá? Para que esses folículos servem? Para nutrir o óvulo que está sendo amadurecido naquele mês, tá bem? E esses folículos também vão ajudar, eles se unem, eles vão ajudar na liberação do óvulo, tá bem? Então, tudo isso está acontecendo aqui, então agora vocês conseguem entender melhor a função, o papel desses corpúsculos, ou folículos, que é o nome ideal, tá bem? E qual é a função, né, do ovário nessa situação toda? Além disso, ele já está preparando o endométrio, tá, para a implantação do blastocisto, que depois da fecundação, mais ou menos uma semana depois, o blastocisto vai lá se implantar, vai manter, se a mulher engravidar, se ela fecundar, mantém a produção de estrógeno e progesterona elevado, não cai.
tá bem? Por quê? Porque daí eles vão preparar mais ainda endométrio, para que ele não se descame, por exemplo, tá? O que mais? E ajuda a tuba uterina, né? Prepara ela para liberar os seus nutrientes para que a gente tenha um sucesso da fecundação e das clivagens. Bom, enquanto então a regulação hormonal, né? Então lembra, pessoal, os reprodutores, né? Eu vou pedir na fisiologia para a prova, eu vou pedir muito mais a questão hormonal, tá bem? E vou deixar as outras para a prova de anatomia. Bom, então, regulação hormonal, né? Então, nós temos aqui, ó, o pico de LH, hormônio luteinizante, ele vai ficar ele vai ter pico alto, tá? 2 horas antes da mulher ovular. Então, esse pico é que vai fazer com que ela consiga ovular, liberar o óvulo, tá bem? 16 horas antes da ovulação, ele vai liberar os neurotransmissores inibitórios, dopamina e GABA. Bem, e aí então o que ele vai fazer? O hipotálamo vai liberar os gonadotrópicos. E esses gonadotrópicos, eles só são produzidos a partir da adolescência, quando a mulher realmente está pronta para as relações sexuais para engravidar, tá bem? Então, esses gonadotróficos, eles vão atuar lá na hipófise, tá bem? Que é ela que produz hormônios, né? E a hipófise, então, vai ser estimulada a liberar os folículos estimulantes, estão aqui, ó, e os luteinizantes, tá? E eles, então, em seu papel, vão liberar o estrógeno e a progesterona, tá bem? Quando estrógeno e progesterona são inibidos? Quando a mulher menstrua, quando ela não fecunda. Se ela fecundou, gravidez, eles continuam no seu pico, ok? E, então, né, nós temos aqui uma outra explicação, continuando, né? Então, aqui, ó, regulação hormonal. Os hormônios gonadotrópicos. Esses gráficos, eles caem muito em concurso. Então, fiquem atentos em olhar para eles e entender realmente o que eles estão dizendo. Isso é muito importante, tá bem? Então, olha lá, o pico de luteinizante. Então, lembra, se temos um pico de luteinizante, numa questão de prova, de concurso, por que ele está nesse pico? O que ele antecede? 2 horas antes, ele está antecedendo a liberação do óvulo, tá? Gostaram agora, hein? E aí, então, nós temos aqui os folículos, tá bem? Aqui, a fase folicular, nós temos aqui. Então, o folículo estimulante, o que ele vai fazer? Ele estimula a produção de estrógeno, tá? Nessa fase folicular, para quê? Para ajudar, então, nesse amadurecimento do desenvolvimento do óvulo. Então, vocês repararam que o folículo estimulante e o luteinizante trabalham juntos. Cada um na sua função específica, mas na maioria das vezes eles estão unidos por um bem maior, que é o quê? Desenvolvimento, amadurecimento e liberação do óvulo, tá? Podem existir patologias? Sim, podem existir patologias. Para vocês terem uma ideia, né? Uma disfunção, uma deficiência de estrógeno para uma mulher pode causar insônia, pode causar redução de desejo sexual, de libido, redução de atenção e memória, fogacho, que não está ainda, a mulher ainda não está na menopausa, ela começa com os fogachos. Então, pode ser que ela esteja aí com uma deficiência de estrógeno. Então, é bom averiguar, né? Por quê? Porque não é somente pelo fogacho, é porque isso vai gerar ela, inclusive a obesidade, tá? Vai gerar ela uma série de problemas. Então, nutricionistas, né? Como que a gente cuida disso? Com uma alimentação adequada, com uma alimentação ideal, longe de açúcares, longe de industrializados em geral, né? Então, uma alimentação à base de linhaça, de tofu, é fundamental para que a mulher tenha um equilíbrio normal, natural, dentro dela de regulação hormonal, tá
bem? Bom, o que mais? Então, qual é a função, né, do estrógeno? Ele aumenta a gordura. Por um lado é ruim, mas se a gente conseguir ter atividade física, alimentação saudável, vai ser muito bom, porque ele aumenta a deposição de gordura abdominal na mulher e na região do quadril. Por quê? Porque está sempre preparando ela para engravidar, né? Por isso que falar quadril largo, claro que isso não tem nada a ver, mas é por isso que os homens antigos olhavam desta forma, tá bem? Bom, essa deposição de gordura, olha que bacana, além de estar preparando a mulher para a fecundação e gravidez, protege também contra doenças cardiovasculares. Tá? Então, por isso que os homens têm muito mais problemas cardiovasculares do que as mulheres? Sim. Porém, quando a mulher entra na menopausa, ela vai ter a redução, né? Vai cair esses hormônios dentro dela. E aí, o que isso pode trazer para ela de complicação? Aumenta a osteoporose, aumenta a perda óssea. Então, vocês entendem a importância de vocês entenderem a fisiologia para que vocês entendam o porquê das patologias, chama a atenção principalmente dos enfermeiros, e entendam a importância de uma alimentação regular, adequada, nutricionistas, tá? Então, assim, e aí deixei aqui para vocês, né, o excesso dos luteinizantes, uma produção anormal deles, né, o excesso deles pode induzir a uma maior produção de testosterona na mulher. Isso vai fazer com que ela tenha pelos, barba, né? Pelos, acne, que mais? Ela pode vir a não menstruar, tá? Por conta de o excesso de testosterona vai fazer com que ela não ovule, tá bem? Queda de cabelo, então acne, né? Então isso é um sintoma que precisa ser averiguado e corrigido, ok? Bom, então aqui eu deixei para vocês, né? Então, olha, mais um gráfico. Eu faço muita questão de que vocês olhem para isso e entendam. Então, pico de luteinizante, folículo estimulante, né? Eles estão sempre regulares ali junto. Então, o estrogênio, deixei aqui todas as características que eu já fui falando delas para vocês, então não vou ficar lendo, tá bem? Mas aqui, só um detalhe que eu não falei, olha, aumento de vagina e lábios, aumento de células musculares lisas do útero, ou seja, ele está preparando a mulher. Lembra, fecundou, gravidez, eles continuarão altos, tá bem? Mesma coisa a progesterona. E olha que bacana, né? Faz com que aumente as glândulas da mama, do endométrio, tá bem? Para que a mama obviamente vai começar a secretar no futuro o leite, né? E inibe a contração do útero, para que ela não aborte, né? Impedindo a expulsão do óvulo. Olha que bacana. E na menopausa, falência de ovários e, obviamente, dos hormônios, tá bem? E aí cessa tudo, todo o ciclo. Bom, quanto à parte de anticoncepcionais, né, que é uma dúvida que vocês sempre têm, então eu fiz questão de deixar aqui. Bom, o anticoncepcional, ele engana, é como se ele enganasse o cérebro. Então vai manter os dois hormônios, progesterona e estrógeno, em combinação sempre altos. Então, isso não vai permitir com que vai enganar o cérebro. É como se o cérebro pensasse assim: essa pessoa está grávida, essa pessoa está grávida. Então, ela menstrua, tá? O endométrio se renova. Mas o ovário, ele não faz o papel dele, certo? Porque falta, tem excesso desses dois hormônios lá. Então, se essa pessoa está grávida, obviamente que ela não vai liberar o óvulo. Então, é por isso que olha aqui que bacana. Um desenvolvimento hormonal, normal, perdão, de folículo ovariano, olha o que vai acontecer, né? Corpo lúteo, liberação, os folículos trabalham, né? Forma que o corpo lúteo, liberação de óvulo. Num adormecido por conta de anticoncepcional, ó, tá sempre normal aqui, ele não ovula, a pessoa não ovula, tá bem? Então, hormônio da gravidez, quem é? A gonadotrofina coriônica, tá bem? Então, o famoso HCG. Se ele está em alta, é um indicativo de que a mulher está grávida, além do estrógeno e progesterona também alto, tá bem?
Então, eles vão manter aí o corpo lúteo por maior tempo. Ele só vai ser reduzido após a mulher entrar na nona semana de gestação, tá? Que é o período embrionário. Então, eles vão reduzir a contração uterina para que ela não aborte, tá bem? E ajuda no desenvolvimento do feto e de uma forma geral, né, dele. Então, a mulher vai ter rápida deposição de gordura, aumenta as suas células no corpo todo, tá bem? Bom, e a progesterona na gravidez, né? Ela vai, já tinha falado isso para vocês, ela disponibiliza lá do endométrio os nutrientes que ele tiver, e aí vocês fariam aquela pergunta para mim, né? Da gravidez tubária, que ela dura um período, bem? Por quê? Período esse que ainda tem nutrientes lá, geralmente 2 meses em média, tá? Relaxa a musculatura do útero e deposita nutrientes nas glândulas do mamilo, porque daí ele vai ter que funcionar, tá bem? Então, eu paro a minha aula aqui para vocês e vou fazer a segunda. Beijo e até mais.